Muito bem, vamos orar então? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pelo Teu Espírito Santo que habita nos nossos corações. Obrigado pelo Teu Espírito Santo que tem se revelado a nós e que tem sido alvo dos nossos estudos. E nós temos compreendido melhor a ação, a pessoa do Espírito Santo, Pai. Nós queremos te agradecer e pedir mais uma vez que o Senhor venha falar aos nossos corações e nos mostrar como viver com o Espírito Santo todos os dias nas nossas vidas, Senhor. Te agradecemos, Deus, pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua proteção e pedimos que o Senhor nos continue a nos guiar conforme a tua vontade e a tua palavra. Te agradecemos tudo isso, entregamos essa devocional de hoje nas tuas mãos, orando em nome de Jesus. Amém. Minha cachorrinha estava pedindo uma comidinha. Vamos lá, então. Hoje a gente vai ver o capítulo 13, né? E como eu falei para vocês, até o capítulo 12, até o 13, a gente vê muito sobre a vida de Pedro. E depois do capítulo 13 em diante, a gente vai ver, o foco vai ser mais a vida de Paulo, né? Então, assim, o livro de Atos, ele divide meio que nesse esquema, assim, e a gente tem 28 capítulos para trabalhar, e agora a gente vai ver mais as ações de Paulo no livro de Atos, né? O capítulo 13, ele começa falando sobre Barnabé e Paulo. Lembrando, né? Eu queria lembrar vocês que Barnabé, ele é mais antigo do que Paulo, né? Barnabé, ele está há mais tempo no ministério do que Paulo, né? E Barnabé, só lembrando, ele é aquele camarada que fez aquela oferta no final do capítulo 4. Ele não era uma pessoa, eu entendo que ele não era uma pessoa pobre, mas ele era uma pessoa que na sua classe social, no seu posicionamento social, ele simplesmente resolveu dar-se para o ministério, né? E eu vou dizer uma coisa para vocês, tá, pessoal? Eu sou meio contra pastores que têm um testemunho assim. Eu tentei ser médico, mas eu não consegui. Eu tentei ser administrador, mas eu não consegui. Eu tentei ser um empresário, mas tudo deu errado. E aí eu virei pastor. Tipo assim, como se o ministério pastoral fosse assim, o ministério dos perdedores, né? Tipo assim, não deu nada certo. Então, quer saber? Eu vou virar pastor, né? Então, assim, eu acho que o ministério do reino de Deus, ele é muito como... eu esqueci o nome do missionário da China, como ele chama? Esqueci o nome dele. Se eu lembrar, eu falo para vocês. Mas ele era um médico super bem sucedido, formado na melhor faculdade da Inglaterra. E Deus falou para ele assim: eu quero que você vá para a China pregar o evangelho, né? E ele largou toda a riqueza dele, toda a fama dele, tudo que ele construiu de intelectualidade, de estudos, e ele largou tudo para ser um missionário na China, né? E eu penso assim que o ministério, ele não deveria ser a sobra, né? Eu tentei fazer de tudo, tudo deu errado. Aí eu ganhei uma bolsa no seminário, aí, nossa, viu? Meu Deus do céu, ganhei uma bolsa, agora eu vou estudar teologia. Aí ele estuda e ele só se torna pastor por falta de opção, né? Então eu creio que Barnabé, ele era um camarada que mesmo bem sucedido, ele largou tudo para ser um missionário. Da mesma maneira, Paulo, ele tinha uma carreira religiosa, ele tinha uma carreira fantástica no judaísmo, ele era da alta posição do judaísmo, mas ele largou tudo, considerou tudo, todos os objetivos nesse mundo para ele, como ele disse, como esterco, né? Mas Hudson Taylor, obrigado, Hudson Taylor, né? E eu penso que esse
essa vida, né, de Paulo, ela foi escolhida mesmo como uma opção. E hoje em dia, sabe, pessoal, eu vou dizer para vocês, eu que trabalho com muitos jovens, eu penso o seguinte, né, a carreira ministerial, pastoral, ela tem se tornado, na verdade, um, como que eu falo? Existe um preconceito. Na verdade, os jovens não enxergam como uma opção. Enxerga como o que eu falei para vocês. Se nada deu certo, eu vou virar pastor, né? Mas assim, pelo contrário, assim como você escolhe ser um administrador de empresa, assim como você escolhe ser um médico, ser um professor, você escolhe ser um pastor, né? Deveria ter esse mesmo peso de importância. Mas vamos lá. O texto, ele traz, ele começa dessa seguinte maneira, né? A igreja, e lembra que a igreja de Antioquia era a segunda igreja plantada em outro lugar, né? A primeira igreja em Jerusalém, houve a perseguição, muitos dispersaram, que é a que eu chamei de diáspora, e nessa diáspora surgiu Antioquia, que é uma igreja de pessoas que fugiram de Jerusalém para pregar o evangelho em outros lugares, e surgiu a igreja de Antioquia. A igreja de Antioquia era uma igreja bastante gentil, no sentido de que não era feito só de judeus. Era uma igreja que tinha gente de todo tipo, de todas as raças, de etnias diferentes, né? E aqui eu deixei grifado porque Antioquia havia profetas e mestres. É interessante que todas as igrejas precisa ter profetas mestres, né? E esses profetas e mestres está naquela lista de Efésios, capítulo 4, versículo 11, que muitos aqui fizeram o teste. Eu mandei o link do teste para vocês, né? Se vocês quiserem me mandar a resposta, o que deu de resultado naquele teste, eu queria muito saber de qual foram os resultados que vocês tiveram, né? Porque ele fala sobre 5 dons em Efésios 4, 11, né? Profetas, mestres, pastores, evangelistas e apóstolos. Qual desses dons que Deus colocou no seu coração? Ou qual desses dons é mais forte em você? Né? E aí ele fala que tem o Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado pelo Herodes, Tetrarca, e o Saulo. Então, esses eram profetas e mestres, né? E eu fico pensando assim, que Deus ele vai colocar muitas pessoas dentro da igreja, porque nem todas as pessoas vão ter todas as capacidades, né? Então, assim, a gente precisa entender isso, né? E se uma pessoa só conseguir fazer tudo, ela é Jesus. Porque o único que consegue fazer tudo é Jesus, né? Eu acho que cada pessoa tem seu dom e ela precisa exercer aquilo que Deus colocou no coração dela. Aí o texto diz assim: enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo. E eu grifei isso aqui porque, pessoal, isso aqui ele está ensinando, esse texto está ensinando para nós como que a gente ouve a voz de Deus. Numa linguagem ou numa Bíblia um pouco mais antiga, numa outra linguagem, ele diz assim: enquanto serviam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo. Eu acho interessante, né, pessoal? As pessoas querem ouvir a voz de Deus, mas elas não estão servindo ao Senhor. Elas não estão se dedicando em oração. As pessoas querem ouvir o Espírito Santo, mas elas não se dispõem para a obra. Elas ficam assim: eu estou muito atarefado, eu tenho muita coisa para fazer, eu não tenho tempo, eu não tenho capacidade, eu não tenho dinheiro, eu não tenho isso, não tenho aquilo. Só que assim, eu penso o seguinte: quanto mais a gente se envolve no ministério do reino de Deus, e quanto mais a gente investe na oração, mais o Espírito Santo fala com a gente. Existe uma proporcionalidade nisso, né? Diretamente proporcional. Eu já falei isso para vocês várias vezes. A intenção, a intensidade da sua adoração, da sua busca por Deus, é a intensidade daquilo que Deus vai trazer para você.
de bênçãos e de ouvir a voz de Deus, né? Eu lembro que eu estudei química com a tia Uta, né? A tia Uta é a professora de química. E ela sempre trazia aquelas equações químicas, né? Você não, quando tem um sinal de igual, o que você tira de um lado, você tem que colocar no outro. E aí, assim, de uma certa maneira, tem que estar sempre equilibrado. Uma coisa afeta a outra. É exatamente isso. Uma coisa afeta a outra. Então, se eu quero ouvir mais de Deus, eu preciso buscar mais de Deus. Eu preciso servir a Deus. Eu preciso orar mais a Deus. Eu preciso ter mais relacionamento com Deus para Deus falar comigo, né? E aí, depois que eles serviam e oravam, o Espírito Santo disse para eles: separem Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. Não é interessante, pessoal, que quando todo mundo está orando, quando todo mundo está servindo, a gente entra num acordo? Parece que o Espírito Santo fala a mesma coisa para todas as pessoas, né? Agora, uma coisa que eu tenho percebido, né, pessoal? As pessoas que mais reclamam é as pessoas que menos fazem. Olha só essa frase, tá? As pessoas que mais reclamam são as pessoas que menos fazem, né? Por quê? Porque quando você faz a obra, né, você não reclama, porque você está dando o seu máximo, né? Então, aqueles que mais reclamam são as pessoas que menos fazem. E aí, Deus falou para Barnabé e para Saulo, né? Separa eles para o que eu tenho chamado. E olha só como termina esse versículo 3. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. É interessante, né, pessoal, que o Saulo e o Barnabé, o Paulo e o Barnabé, eles, mesmo sendo esses grandes apóstolos de Jesus, do reino de Deus, existiam líderes sobre eles, que impuseram as mãos neles para enviar eles para o ministério. E aí é uma coisa que eu estava conversando com o líder do movimento da Austrália ontem, e eu cheguei para esse líder no movimento da Austrália e falei assim: a quem você se submete? Quem é a sua igreja? Quem é o seu pastor? Quem é o seu líder? Né? E aí eu coloquei isso para ele, né? E ele não soube responder. Ele falou: eu te respondo outro dia, né? E eu penso que, pessoal, que quem vai impor as mãos sobre nós, né? O nosso líder. Então, um bom líder é uma pessoa que está debaixo de uma boa liderança. Você entende? A gente precisa ter isso na nossa cabeça. Vamos lá, aí começa o versículo 4 até o 12, que ele vai falar sobre Elimas o mágico. Então, aqui, nesse primeiro bloco, do versículo 1 ao 3, começa a primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé. A gente sabe que, ao todo, Paulo fez 3 viagens missionárias. Não foram viagens missionárias de um final de semana, tá, pessoal? Foram viagens missionárias bem longas, que algumas duraram anos fazendo essas viagens missionárias. Nós poderíamos até chamar de campos missionários que ele viveu. Então, por exemplo, eu fiquei 9 anos no Amazonas. Se olhar num geral na minha vida, né, que eu já estou há 20 anos, 23 anos no ministério, servindo como tempo integral, esses 9 anos no Amazonas foi a minha primeira viagem missionária. Primeira viagem missionária de Joel durou 9 anos, né? Então, assim, o que acontece? Paulo e Barnabé estão iniciando a sua primeira viagem missionária. E aí ele começa assim, né? Eu acho lindo isso. Enviados pelo Espírito Santo, né? Só, se quem envia você, quem coloca você na posição de líder da INC, de líder de alguma coisa, de fazer alguma coisa, é o Espírito Santo, com certeza ele vai usar a tua vida. Sabe, pessoal, às vezes a gente se acha meio incapaz, mas assim, se é o Espírito Santo que está colocando a gente lá, Deus vai capacitar. Eu lembro quando eu cheguei na igreja da Vila, né? Eu falei assim, eu nunca tinha sido um pastor titular, né? Eu nunca tinha sido o pastor da igreja, assim, como o líder da igreja, né? Eu sempre fui aquele que ajudava o pastor da igreja, né? Eu sempre ajudei o pastor, mas eu nunca fui o pastor da igreja, né? E eu lembro que eu falei com o bispo, né? Eu falei pro Daniel Abel, eu falei assim, bispo, eu tenho receio, né? Será que vai dar certo, né? Eu ser o pastor dessa igreja?
E ele falou assim, se é o Espírito Santo que está te enviando, o Espírito Santo vai te capacitar, né? Eu não me sentia digno, eu não me sentia preparado, mas de uma certa maneira, essas palavras do meu líder, que é o bispo, ele falou assim, Joel, se é o Espírito Santo que está enviando, o Espírito Santo vai te capacitar, né? Então isso é muito importante da gente pensar dessa maneira, que o Espírito Santo ele nos envia, o Espírito Santo ele nos capacita para fazer aquilo que muitas vezes nós nos sentimos incapazes. Resumindo aqui, eles foram ali em Salamina e eles chegaram nesse lugar e começaram a proclamar a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João, esse João aqui o João estava com eles como auxiliar, viajavam por toda a ilha até chegar em Pafos e ali encontraram um cara chamado Bar Jesus. E aí eu vou explicar uma coisa, o que significa esse bar, né? Bar, na palavra hebraica, significa filho. Então, quando você tem Bartimeu, é o filho do Timeu. Bartolomeu, é o filho do Ptolomeu. Bar Jonas, é o filho do Jonas. Bar Jesus, é o filho de Jesus. Então, ele se chamava de filho de Jesus no sentido de que ele se achava alguém empoderado com poderes sobrenaturais e divinos que trariam que faria coisas sobrenaturais, né? Mas na verdade ele praticava magia e ele era um falso profeta. Olha que interessante. Quando fala falso profeta, que é que ele está falando que de uma certa maneira ele agia como um profeta do Velho Testamento, mas ele era um fake profeta, né? A gente tem a fake news, a gente tem os fake profetas também. Que é o quê? São pessoas que proferem a palavra, que tentam fazer alguma coisa, chamam de Deus, mas não é de Deus, né? Quase um João de Deus, né? Aqui assim, por exemplo, né? Que todo mundo, as pessoas acham, não, ele é de Deus porque está escrito de Deus no final. Mas não é porque está escrito de Deus no final que ele realmente é de Deus, né? É nesse sentido. E ele era, esse Bar Jesus, ele era assessor do procônsul, ou seja, ele era o braço direito de uma pessoa muito importante daquele lugar, chamado Sérgio Paulo. E o procônsul, olha só que interessante, o procônsul, sendo homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo, porque queria ouvir a palavra de Deus. E olha só que interessante, pessoal, quem colocou no coração do procônsul de chamar Barnabé e Saulo para ouvir a palavra de Deus? Com certeza não foi o diabo, né, pessoal? O diabo não ia chamar ninguém para ouvir a palavra de Deus, não é verdade? O diabo não ia despertar no coração de ninguém para que ele chamasse o Saulo e o Barnabé para falar da palavra de Deus para ele. Então, quem foi que mobilizou o procônsul para chamar Barnabé e Saulo para ouvir a palavra de Deus? O Espírito Santo. Você entende, pessoal, que é o Espírito Santo que toca no coração das pessoas para que elas queiram ouvir a palavra de Deus. Você entende, pessoal? Olha que interessante. Você está convidando várias pessoas para assistir o culto de domingo. Nem todas as pessoas estão vindo assistir o culto de domingo. Mas não tem problema, porque uma hora o Espírito Santo vai tocar no coração daquela pessoa para ela entrar no culto. E ela entrando no culto, ela vai estar com o coração aberto para ouvir a voz de Deus. Melhor do que você carnalmente insistir e arrastar essa pessoa para ouvir a palavra de Deus e ela ficar com raiva da palavra de Deus e de você, que é um chato que fica me chamando toda hora para assistir esse culto que eu não quero. Você entende, pessoal? O Espírito Santo, ele trabalha no coração das pessoas para que as pessoas tenham essa vontade de ouvir e de entender a palavra de Deus. Aí o mágico Elimas, né? Elimas na verdade significa mágico, né? Ele opôs-se a eles e tentava desviar a fé do procônsul. E isso sim é obra do diabo, pessoal. Isso é obra do diabo. O diabo, ele tenta te desviar da fé do procônsul. Se a gente estivesse lendo esse texto
e fazendo aquelas 4 perguntas. Quem é Deus? Quem sou eu? O que é o mundo? Essa aqui é a resposta do mundo. O que é o mundo? O mundo é aquilo que me tenta desviar da minha fé. É interessante você pensar nesse aspecto, né? Assim, a gente fez uma devocional do Evangelho de João baseado nas 4 perguntas. Essa aqui é a resposta do mundo, porque o mundo, ele tenta nos desviar a nossa fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Então, assim, sempre que vem alguém e começa a te questionar e fala assim, ai, por que você dá dinheiro para a igreja? A igreja está te roubando. Essa igreja é super rica, não precisa dar dinheiro para a igreja. Pessoal, ninguém dá dinheiro para a igreja só porque a igreja é pobrezinha e está precisando. A oferta e o dízimo que a gente dá para a igreja, a gente não está dando porque a igreja é rica ou não, a gente está dando por obediência ao Senhor, né? A gente está dando porque a gente sabe que esse dinheiro vai ser usado para recursos que vão engrandecer o nome de Deus e vai edificar o reino, né? Então eu penso, né, pessoal, vão vir pessoas falar assim, ai, por que você está gastando tanto do seu tempo nesse negócio de ler a Bíblia? Fala sério, você gasta tanto tempo, faz coisas que você gosta, né? Mas não, eu creio que muitas coisas no mundo vão tentar desviar a nossa fé, mas olha só, Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para ele, né? Então, assim, esse Elimas, ele tentou desviar, mas aí Paulo, aqui, ó, pessoal, aqui o nome do Paulo se transforma de Saulo se transforma em Paulo, tá, pessoal? Então, Saulo, também chamado Paulo, e aqui você tem a mudança. De agora em diante, a gente só vai falar de Paulo, né? Até agora a gente falou Saulo, mas daqui em diante a gente vai falar só Paulo. Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para ele e disse. E eu queria dizer o seguinte para vocês. Quando você olha firmemente para alguém, para trazer uma palavra, é porque você realmente acredita naquilo que você está falando. Não é verdade, pessoal? Você já viu pessoa que está mentindo? Ela mente para você, ela começa a olhar para o lado. Assim, então, o que eu queria dizer, na verdade, eu tive um... As pessoas que não sabem o que elas estão falando, elas não olham no teu olho e falam. As pessoas que não sabem o que estão falando, elas falam meio para dentro, assim. Então, como eu estava... Né? Não. Quando a gente sabe o que a gente está falando, a gente olha no olho e a gente fala com convicção e com verdade, né? Eu lembro um dia que a Débora estava com dor de cabeça, ela tem muita enxaqueca, né? Mas um dia o Espírito Santo falou para mim assim, Joel, ora pela Débora, né? E aí eu lembro que era uma noite assim, ela estava com a dor de cabeça, ela já tinha tomado todos os remédios possíveis e não tinha passado a dor de cabeça. E eu lembro que ela falou assim, você ora por mim? Eu falei, claro que eu oro, né? Aí eu falei assim para ela, Débora, olha bem nos meus olhos. Ela olhou para mim e falou assim, você acredita que se a gente orar, você pode ser curada? Ela olhou bem nos meus olhos e falou assim, sim, eu acredito. Então vamos orar. A gente orou e a dor de cabeça foi embora, né? Então eu penso que na verdade, assim, não é toda hora, né, pessoal? Lembra que eu falei para vocês no domingo retrasado? Os dons manifestacionais, eles não precisam acontecer toda hora, né? O dom de milagres não precisa acontecer toda hora. Porque se os dons manifestacionais, esses dons milagrosos acontecessem toda hora, era fácil, né? Eu ia lá para a cozinha e falava assim, que o almoço esteja pronto, em nome de Jesus, amém, pumba, e aí o almoço está pronto. Pô, que fácil, né? Que o banheiro esteja limpo agora, em nome de Jesus, pumba, e o banheiro está limpo. Não, pessoal, dons manifestacionais, eles acontecem quando precisa, quando as pessoas precisam ver o milagre para isso acontecer. A gente já vai ver isso daqui a pouco. Aí o que aconteceu é que Paulo dá uma dura nesse Elimas, ele chama ele de filho do diabo, não exatamente a pessoa, mas assim, o camarada, as intenções dele, né? E ele é o diabo, o filho do diabo, o inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano. Então, assim, o Paulo dá uma dura sobre ele, e ele
ele vem uma névoa, escuridão, e ele ficou cego, talvez por algum tempo, mas assim, ele ficou cego, ele não conseguia enxergar. E aí, quando o procônsul, o texto diz assim, né? O procônsul, ele vendo o que havia acontecido, creu profundamente impressionado com o ensino do Senhor. Você vê, pessoal, todos os milagres em Atos têm um propósito. Os milagres em Atos, eles não acontecem simplesmente por acontecer. Eles não acontecem simplesmente para falar que o Paulo é bom, que o Paulo sabe tudo, que o Pedro é super fera. Não. Os milagres que acontecem, eles sempre vêm, a consequência dos milagres muitas pessoas se converteram, muitas pessoas ouviram a palavra, muitas pessoas foram transformadas. E aqui a gente vê o procônsul creu e profundamente impressionado com o ensino do Senhor. Você entende, pessoal? Na verdade, a ação do Espírito Santo, ela gera transformação de vida nas pessoas. Vamos lá. A gente está falando da primeira viagem missionária de Paulo. E claro que uma viagem missionária não se faz sozinho. Paulo e Barnabé levaram uma equipe, tinham pessoas. O próprio evangelista João, o discípulo João, estava junto deles para auxiliar. Mas olha só o que aconteceu. De Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge. O João Marcos, os deixou ali e voltou para Jerusalém. E eu deixei aqui esse título de desistência de João Marcos, por quê? Porque, literalmente, João Marcos desistiu da viagem missionária. Agora, a gente não tem em nenhum lugar da Bíblia qual foi a razão que João Marcos desistiu da viagem missionária. Existem algumas hipóteses. A hipótese de que João Marcos desistiu porque ele estava doente. Começou uma febre, começou alguma doença nele e ele desistiu. Existe alguma possibilidade de João Marcos ter desistido por medo. Ele ficou com medo de prosseguir essa viagem, viu que o Paulo e o Barnabé iam irritar muito a sociedade e uma hora a sociedade ia se vingar deles e ele pode ter fugido por medo. Sim, pode ter fugido por medo, né? Ou o João desistiu porque o trabalho estava muito pesado. Poxa, tá tão pesado, eu nasci para isso. E aí o cara desiste de fazer essa viagem. Mas, de alguma maneira, o João Marcos ele desistiu da viagem missionária. E a gente vai ver, pessoal, que essa desistência de João, lá no capítulo 15, a gente vai ver que, aliás, na próxima estudo, é 14 e 15. No capítulo 15, a gente vai ver que o Barnabé e o Paulo, eles têm uma briga, uma discussão muito grande, que eles se separam, né? Por quê? Porque Barnabé queria levar o João na segunda viagem missionária. E o Paulo não queria levar João porque o João tinha desistido da primeira viagem, né? E é interessante a gente perceber aqui, e eu entendo, Pastor Joel, tá? Eu entendo que esse foi uma das falhas de Paulo no ministério dele. Paulo, ele pensou mais nos resultados e Barnabé pensou mais nas pessoas. Lá no capítulo 15 a gente vai trabalhar isso, tá? Mas eu queria dizer isso para vocês. João, de alguma maneira, ele desistiu da primeira viagem missionária e foi embora. E aí, no sábado, eles entraram na sinagoga e se assentaram. E aqui o texto diz que depois da leitura da lei dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer: irmãos, se vocês têm alguma mensagem de encorajamento para o povo, falem, né? E eu penso isso, sabe, pessoal? Muitas vezes nós temos uma mensagem de encorajamento para as pessoas e nós não entregamos essa mensagem para os outros. E aqui eu vejo que o Espírito Santo trabalhou na vida desses líderes da sinagoga para que eles abrissem o espaço para que Paulo e Barnabé falassem aquilo que tem no coração deles. E isso também é obra do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele move os nossos corações para que nós possamos ouvir a palavra de encorajamento. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Toda vez que você tem vontade de assistir o culto no domingo de manhã, é o Espírito Santo que está movendo no seu coração para você ouvir uma mensagem de encorajamento para a sua vida.
né? E isso é muito interessante, né, pessoal? Porque a gente enxerga que o Espírito Santo ele age não só nas pessoas que falam, mas ele age também nas pessoas que vão ouvir. Porque se o nosso coração não estiver preparado para receber a palavra de Deus, essa palavra não vai frutificar, essa palavra não vai crescer. Então nós precisamos do Espírito Santo tanto para ouvir como para falar. E aí vem o texto de Colossenses que fala que é por ele, para ele, em nome dele que acontece todas as coisas. Eu acho que o Rodrigão cantou uma música que falava isso no domingo, né? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, né? Por quê? Porque tudo é dele. É ele que move o nosso coração para ouvir, é ele que move o coração do pastor para falar, é ele que move as pessoas para prepararem o culto, é ele que move a igreja para que a igreja seja edificada, né? Então tudo é ação do Espírito Santo. O versículo 13 ao 15 fala sobre o testemunho de Paulo em Antioquia, né? E aqui, aliás, do versículo 16 até o 41, né? E resumindo aqui esse texto, a gente vê aqui que Paulo, ele começa então a falar, deram abertura para Paulo falar, Paulo, então vamos falar, né? E ele começa a falar, e ele se pôs em pé, fez um sinal e começou a falar: israelitas e gentios que temem ao Senhor, ouçam. Veja bem que Paulo, quando ele começa a sua declaração, ele não fala só para os israelitas, mas ele fala com os judeus, ele fala com todas as pessoas que temem ao Senhor. Algumas palavras, algumas pregações, algumas mensagens que a gente ouve, elas são direcionadas para nós. E aí Paulo ele faz um resumo de tudo que Deus fez durante o Velho Testamento, a libertação do Egito, as nações de Canaã, e tudo isso levou cerca de 400 anos, que ele enviou um profeta, ele pediu, o povo pediu um rei, Deus mandou Saul, só que Saul foi rejeitado, e aí levantou-se Davi como rei, que deu testemunho, daí ele fala que o Davi é o filho de Jessé, o homem segundo o coração de Deus, e ele fará tudo o que for da minha vontade. Da descendência desse homem trouxe Deus Israel Salvador, ó, da linhagem de Davi veio Jesus, né? Da descendência de Davi veio Jesus. E antes da vinda de Jesus, João, quem João? João Batista, né? O João que batizava nas águas do Rio Jordão. João pregou um batismo de arrependimento para o povo de Israel e completando a obra de João, João Batista dizia: eu não sou quem vocês pensam, mas eis que depois de mim, aquele cujas sandálias não sou digno de desamarrar as sandálias. Aí ele fala: irmãos, filhos de Abraão e também gentios que temem a Deus, a nós foi enviada a mensagem da salvação. A mensagem da salvação é a mensagem de Jesus. Né? O povo de Jerusalém e seus governantes não conheceram a Jesus, mas ao condená-lo, cumpriram as palavras dos profetas que são lidas todos os sábados. Olha que interessante. Ele estava na sinagoga em Antioquia e falou assim: tudo que vocês leem todos os sábados é o que Jesus realizou aqui na terra para a salvação das nossas vidas. Ele cumpriu tudo o que estava escrito, tiraram ele do madeiro e colocaram no sepulcro, porque estava nas profecias do Velho Testamento, e Deus o ressuscitou dos mortos, e isso foi visto por aqueles que tinham ido para Galiléia e agora são testemunhas desse povo. Nós, assim, olha só, Paulo diz: nós lhes anunciamos as boas novas. O que Deus prometeu aos nossos antepassados, ele cumpriu em nós. Seus filhos ressuscitando Jesus, como está escrito no Salmo: tu és meu filho, hoje te gerei. Né? Então, assim, aqui nesse texto, a gente vê que Paulo ele está trazendo um resumo da obra de Jesus Cristo para as pessoas. Aí ele fala: de fato que Deus ressuscitou dos mortos, para que nunca entrasse em decomposição, é declarado nessas palavras: eu lhes dou as santas e fiéis bênçãos que prometi a Davi. Não permitirás que o teu servo sofra decomposição. Paulo ele está confirmando que esse Jesus Cristo ele é o enviado por Deus. Ele termina dizendo assim: portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus lhes é proclamado o perdão
dos pecados. Então, assim, no nome de Jesus, nós podemos ser perdoados dos nossos pecados. Por isso que sempre que nós pedimos perdão em nome do Senhor Jesus. E por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas. Cuidem para que não lhe aconteça o que disseram os profetas, né? Que se você desobedecer, você vai cair da graça de Deus, né? Então, assim, o texto, ele tem esse bloco. Depois, no próximo bloco, que vai do versículo 42 e 43, o Paulo e o Barnabé, eles são requisitados para trazer uma outra palavra no outro sábado. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, o povo convidou para falar mais a respeito dessas coisas no sábado seguinte. Despedida a congregação, muitos dos judeus estrangeiros piedosos convertidos ao judaísmo seguiram Paulo e Barnabé e eles conversavam com eles, recomendando-lhes que continuassem na graça de Deus. Veja bem, algumas pessoas precisam de ver milagres para se converter, mas eu vou dizer uma coisa para vocês, a maioria não. A maioria não precisa ver milagre para obedecer a Deus e seguir a Jesus Cristo. Olha só, esse pessoal simplesmente ouviu a palavra de Deus e ele ouviu a mensagem da salvação e essa mensagem teve conversão e teve transformação de vida e essas pessoas começaram a seguir a Deus. E a recomendação de Paulo é: continuem na graça de Deus. Continuem na graça de Deus. E esse é o conselho que a gente dá para vocês, né? A nossa palavra de hoje é: continuem na graça de Deus. E aí termina aqui o bloco, esse capítulo 13, do versículo 44 até o 52, com Paulo e Barnabé indo aos gentios. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Olha só que interessante, pessoal. Agora já não é mais só na sinagoga, não é só os judeus, não é só os gentios tementes a Deus. Muitas pessoas, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus. E eu penso, pessoal, como que a nossa igreja pode anunciar a palavra de Deus para tantas pessoas, talvez para toda a cidade? Sabe como? E eu penso, pessoal, a internet tem sido uma solução para isso. Não é verdade, pessoal? O nosso culto online hoje, ele atinge muito mais pessoas do que a gente fazia presencialmente. Então você pensa assim: poxa, então, pastor, a pandemia foi boa para proclamar a mensagem de Deus? Foi ótima. Porque nós tivemos que mudar o nosso jeito de fazer o culto, nós tivemos que mudar a nossa forma de pregar. E hoje muito mais pessoas são abençoadas através da nossa pregação e do nosso culto. Pessoal, a sala de oração é muito interessante. Entra a gente de Sorocaba, de São José dos Campos, de Campo Grande, de Pereira Barreto, entra gente de Amazonas, entra gente do Canadá, entra gente do Japão, entra gente de todo quanto é lado. Por quê? Porque através da internet nós conseguimos pregar o evangelho para muito, muito mais pessoas. Quando os judeus viram essa multidão, ficaram cheios de inveja. Olha só, pessoal, sempre que você agrada um lado, você desagrada o outro lado, não é verdade, pessoal? Então, se Deus está sendo glorificado, se Deus está sendo adorado e o reino de Deus está se beneficiando, tem um lado que está sendo prejudicado. Qual lado? O lado do reino das trevas, né? E aí o reino das trevas começa a ficar bravo. O mundo, o inimigo começa a ficar bravo. E aí eles começam a fazer o quê? Blasfemando, contradiziam o que Paulo estava dizendo. Pessoal, por mais pura e verdadeira que sejam as palavras de alguém, as pessoas conseguem deturpar a verdade das pessoas, na verdade? E aí eu penso, né, pessoal? Se você está em pé, cuidado para que não caia, né? Por isso que eu falo, pessoal, de joelho ninguém cai. Quando a gente está de joelho, humilde, diante do Senhor, a gente não vai cair, porque a gente já está no chão. Permaneça de joelho, porque estando de joelho, você não vai cair no chão, você já está no chão, né? Então, Paulo e Barnabé,
lhes responderam corajosamente: era necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus, uma vez que a rejeitaram e não se julgaram dignos da vida eterna. Agora voltamos para os gentios. Veja bem, Paulo, ele tem pregado para os judeus e os judeus não têm ouvido a palavra de Deus. Então agora ele e Barnabé decidiram que eles iriam proclamar essas verdades para os gentios. Eles iam para os povos que ainda não tinham sido alcançados. Pois assim Deus nos ordenou e eu fiz de você luz para os gentios, para que você leve a salvação aos confins da terra. Eu vou dizer para vocês, essa frase aqui é uma frase do Velho Testamento que Deus deu para o povo de Israel. Deus falou para Israel: Israel, eu quero que você seja luz para as nações. E Paulo está simplesmente trazendo essa mensagem do Velho Testamento novamente para as pessoas, para os israelitas. Era para vocês serem luz para as nações, vocês não estão sendo. Então, quem entendeu a mensagem vai ser luz para as nações. Ouvindo isso, os gentios alegraram-se, bendizeram a palavra do Senhor e creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. A palavra do Senhor se espalhava por toda a região. Mas os judeus incitaram as mulheres piedosas de elevada posição e as principais da cidade, provocando perseguição contra Paulo, e expulsaram ele do seu território. Pessoal, a viagem missionária não é fácil, né? Por mais que a gente tenha essa beleza de levar a mensagem de Deus e a salvação para as pessoas, quando a gente agrada um lado, a gente desagrada o outro. E nunca a gente vai conseguir agradar todo mundo, né, pessoal? Eu mesmo, sabe? Eu penso assim, você pensa assim, o pastor Joel, né? Todo mundo gosta do pastor Joel, não, tem gente que não gosta, né? Todo mundo acha legal, né? Tá gostando do culto, não, tem gente que não tá gostando, né? Então, assim, sempre tem quem não aceita isso, né? Incomoda as pessoas, né? E não tem problema, né, pessoal? Eu vejo assim, mesmo nas nossas diferenças, nós precisamos continuar sendo uma igreja, um povo, né? Uma só fé, uma só busca do Senhor, né? E eles, sacudindo o pó dos seus pés em protesto contra eles, foram para Icônio, né? E aí Paulo e Barnabé saíram para uma outra cidade e os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. E é isso que a gente mais quer de cada um de vocês, que vocês, como os discípulos de Jesus, vocês continuem cheios do Espírito Santo e continuem cheios de alegria do Senhor. Amém? Vamos fechar os nossos olhos? E eu quero que você faça a sua oração agora. Diante de tudo que a gente falou, eu quero que você faça a sua oração. Verbaliza, ora em voz alta. Fala assim: ô Espírito Santo, o Senhor é quem move o nosso coração para ouvir a Tua palavra. Me dá mais desejo de ouvir a Tua palavra. Me dá mais desejo de orar e buscar do Senhor. Ô Espírito Santo, põe as Tuas palavras na minha boca para que eu possa abençoar a minha casa, a minha família, meus amigos. Ô Jesus, ô Espírito Santo, envia o Espírito Santo para nós, Pai. Derrama do Teu Espírito Santo em nossas vidas, Pai. Ô Espírito Santo de Deus, nós precisamos tanto de Ti, Jesus. Oh, Jesus. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, porque o Teu Espírito Santo tem se tornado cada vez mais real para nós, cada vez mais conhecido por nós. E nós pedimos, Deus, que o Senhor nos ensine a viver cheios de alegria e cheios do Espírito Santo, todos os dias da nossa vida. Não só aos domingos, não só quando nós nos reunimos,
mas em todos os momentos que o Teu Espírito Santo esteja trabalhando nas nossas vidas, nos guiando, nos moldando, nos lapidando, nos ensinando, colocando as Tuas palavras em nossos corações, colocando o desejo de ouvir mais de Ti, de ser encorajado pela Tua palavra. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor está no nosso meio, porque o Senhor mora no nosso coração, mas nós queremos ser mais cheios, a ponto de transbordar do Teu Espírito Santo em nossas vidas. Oramos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, meus irmãos. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer